Olá, hoje nós vamos para o capítulo 10, 10º capítulo do livro do profeta Isaías. Esse capítulo, ele acontece ainda no período que nós chamamos de primeiro Isaías. Lembrando a você que o primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, que é o período de atividade do profeta. Nós estamos aí nesse contexto da guerra sírio-efraimita. Sabe o que é a guerra sírio-efraimita? É a guerra em que nós tivemos no norte Israel se coligando com Damasco, né, com a Síria, né, para se defender da Assíria. Né? Havia já tido uma tentativa de fazer com que o sul, Judá, pudesse se coligar, mas o sul não se coliga, justamente por influência de Isaías, mas o sul acaba se ligando à Assíria, né, contra a vontade do profeta Isaías, o que vai fazer com que o Judá fique praticamente como vassalo da Assíria. É uma situação muito complicada, politicamente complicada. É nesse período, é nesse contexto que o profeta tem dito e falado várias coisas, chamando atenção para a fidelidade, principalmente chamando a atenção dos reis, né? Aqui no caso do rei Acais, para não se aliar à Síria, para não se aliar a Israel, para não se aliar a nada e confiando mais em Deus. Muito bem, o capítulo de hoje nós temos o seguinte: o sétimo ai contra os grandes de Judá. Sétimo ai, cadê os outros seis? Os outros seis nós já lemos no capítulo 5. Agora nós temos o sétimo ai. Ai é um tipo de chamada de atenção, de admoestação, de reprimenda, né? Então o sétimo ai contra os grandes de Judá, né? Coisas erradas que estavam acontecendo em Judá. Depois nós temos o ai da Assíria, o ai em relação à Síria, porque a Síria é uma grande ameaça contra Israel e contra Judá, e nós temos o resto, uma palavra do profeta sobre o resto de Israel, tema recorrente na Bíblia, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá? Dá um like no vídeo, isso, dá um like no vídeo, isso, e agora você vai espalhar esse vídeo para todo mundo e vai chamar mais gente para fazer essa caminhada aqui com a gente. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, presta atenção nesses momentos importantes. Começa o capítulo falando contra os grandes, né? Os grandes, os mais importantes políticos e tal, de Judá. Vamos lá. Ai daqueles que fazem leis injustas e dos escribas que redigem sentenças opressivas para afastar os pobres dos tribunais e negar direito aos fracos do meu povo, para fazer das viúvas sua presa e despojar os órfãos. Que fareis vós no dia do ajuste de contas e da tempestade que virá de longe? Junto de quem procurareis auxílio e onde deixareis vossas riquezas? Ao menos que vos curveis entre os cativos, tombareis entre os mortos. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Agora começa o ai contra a Assíria. Ai da Assíria, vara de minha cólera e bastão que maneja o meu furor. Eu o enviei contra uma nação ímpia e o lancei contra o povo, o objeto da minha cólera, para que o entregasse à pilhagem e lhe levasse os despojos e o calcasse aos pés como lama das ruas. Mas ele não entendeu dessa maneira, e este não foi o seu pensamento. Ele só pensa em destruir, exterminar nações em massa. Porque disse: porventura meus chefes não são todos eles reis? Não teve Calane o destino de Carquemes, Emate o de Arfade e Samaria o de Damasco? Assim como minha mão se apoderou dos reinos de falsos deuses, cujos ídolos eram mais numerosos que os de Jerusalém e de Samaria, assim como tratei Samaria e seus falsos deuses, não devo tratar também Jerusalém e seus ídolos? Quando o Senhor tiver terminado a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele punirá a linguagem orgulhosa do rei da Síria e seus olhares insolentes, porque ele disse:
Foi pela força de minha mão que eu agi, e pela minha destreza, porque sou hábil. Dilatei as fronteiras, saqueei os tesouros e lancei por terra aqueles que estavam no trono. Minha mão tomou como um ninho a riqueza dos povos, assim como se recolhem os ovos abandonados, eu reuni a terra inteira. Ninguém moveu a asa, nem abriu o bico, nem piou. Acaso o machado se vangloria à custa do lenhador, ou a serra se levanta contra o serrador? Como se a vara fizesse agitar aquele que a maneja, como se o bastão fizesse mover o braço. Por isso, o Senhor Deus dos exércitos fará enfraquecer seus robustos guerreiros, e debaixo de sua glória se acenderá um fogo como de um incêndio. A luz de Israel se tornará um fogo, e seu santo uma chama, para queimar e devorar as suas sarças e seus espinhos em um só dia. O esplendor de seu bosque e de seu jardim, ele o aniquilará, corpo e alma, será como um doente que definha. Restarão tão poucas árvores em sua floresta que o menino poderá contá-las. Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó, presta atenção, agora começa a falar do resto de Israel. Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas se apoiarão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó, para o Deus forte. Ainda que teu povo fosse inumerável como a areia do mar, ele só voltará um resto. A destruição está resolvida, a justiça vai tirar a desforra. Essa sentença de ruína, o Senhor Deus dos exércitos executará no centro da terra. Por isso, o Senhor Deus dos exércitos disse: povo meu que habitas em Sião, não temas o assírio que te castiga com a vara e brande seu bastão contra ti, como outrora os egípcios, porque dentro de muito pouco tempo meu ressentimento contra vós terá fim, e minha cólera o aniquilará. O Senhor, Deus dos exércitos, vibrará o açoite contra eles, como quando feriu Madiã no penhasco de Horebe, e quando estendeu seu bastão sobre o mar contra o Egito. Naquele tempo, o peso que ele te impôs será tirado dos seus ombros, e o seu jugo desaparecerá do teu pescoço. Ele avança pelo lado de Remon, vai contra Aiate, passou por Magron e depositou sua bagagem em Máquimas. Transpuseram o desfiladeiro e acamparam em Gabaá. Ramá está aterrorizada e Gabaá de Saul tomada de pânico. Levanta sua voz, ó filha de Galim, escuta, Laísa, responde-lhe Anatot. Madmena está em fuga e os habitantes de Gabim retiraram-se mais um dia de pouso em Nob. E depois ele levantará a sua mão contra o monte Sião, contra a colina de Jerusalém. O Senhor Deus dos exércitos, com um golpe terrível, abate os ramos e as grandes árvores são cortadas e as mais altas lançadas por terra. A ramagem da floresta tomba pelo ferro e o Líbano desaba pela força. Muito bem, nós temos que entender a linguagem do profeta, porque a linguagem do profeta é bastante simbólica, né? E, ao mesmo tempo que ela é simbólica, ela traz para a gente uma mensagem muito verdadeira e para as pessoas da época entendiam porque compreendiam o contexto. Se você toma um texto como esse, mas não sabe do que está acontecendo, o contexto, você vai falar, nossa, o que o profeta está falando? Mas vamos lá então. Eu já te disse que nós estamos nesse contexto de conspiração, de coligação, e nós temos uma grande ameaça que é a Assíria. Lembra o mapa? Vou botar esse mapa de novo. Lá em cima está a Síria. A Síria é um império que está crescendo, crescendo, crescendo. Ela é uma ameaça. Uma ameaça para quem? Para a Síria, que tem a capital de Damasco, chamado Reino de Arã. É uma ameaça para Israel, que é o Reino do Norte. É uma ameaça para Judá. Essa é a configuração política que nós temos. Damasco, né? Síria e Israel se coligaram para se defender da Assíria. Judá
não entrou na coligação e praticamente fez um outro jogo, se ligou à Síria, tipo assim, ó, eu estou com vocês para vocês não me atacarem. Nesta maneira de agir, o rei Acais praticamente se tornou um vassalo da Assíria. Isso foi condenado pelo profeta Isaías, porque praticamente Judá se entregou como um escravozinho sem importância a um reino, a um império cruel, a um império pagão, né? Se entregou. E, ao mesmo tempo, Israel e a Síria, Israel e Síria, né, ficaram ali nas mãos do Império Assírio. Esse é o contexto. O que acontece aqui, gente? O que acontece? Nesse momento, o profeta Isaías vai falar contra Judá, porque Judá praticamente se tornou um vassalo nas mãos da Síria, vai falar contra a Síria, de todos os desmandos que a Síria está falando, vai chamar a atenção de Judá dizendo, um dia a Síria vai vir sobre vocês, realmente vai acontecer no ano 701, e vai chamar a atenção de Judá, dizendo, ó, um dia, vocês serão levados também deportados. Então, o profeta Isaías é essa voz que grita pela fidelidade do povo. Vamos lá, muito bem. Começa o texto falando sobre os magistrados de Judá. Esse é o sétimo ai. Quais os outros 6 ais? Está lá no capítulo 5. Sétimo ai fala, vocês que são grandes, vocês que fazem leis injustas, vocês que são os magistrados, vocês que são juízes, vocês estão agindo contra o povo, contra a viúva, contra o órfão. Isaías é um profeta lá da corte, né, junto do rei, mas ele defende o povo, né? E diz, olha, se vocês continuarem desse jeito, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Isaías já aponta para eles do que aquilo que vai acontecer. Lá na frente, esse povo vai ser levado como escravo, não da Síria, mas da Babilônia. Então Isaías já fala, cuidado, mas eles vão sentir a fúria da Assíria aqui, tá bom? Logo depois Isaías começa a descer a lenha na Síria e fala coisas horríveis da Assíria aqui, de tudo que a Síria fez, né? E a Síria, e ele começa a dizer, e narra aqui tudo aquilo que vai acontecer ali no Reino do Norte e também em Damasco. As cidades que serão conquistadas, as cidades que serão anexadas, nem conquistadas, cidades do norte, que é o reino de Israel, e as cidades da Síria, que é Damasco, a capital Damasco, vão ter cidades anexadas, né? Calene, Carquemes, Eimat, Arfad, a Samaria, né? Damasco, tudo isso. E depois, aqui no texto, Isaías vai tocar num tema muito sensível para todo o povo de Deus, o resto de Israel. Sempre acontece assim, o que é o resto de Israel? Quando a gente fala do povo que foi deportado para a Síria, vai ficar um restinho lá em Israel, e é esse restinho que vai ser a semente de um povo novo. Quando o povo do sul for levado para o exílio da Babilônia, vai ficar um restinho ali em Judá, que vai ser sempre a semente de um povo novo. O tema do resto na Bíblia é sempre muito relevante. A gente vê isso lá desde Gênesis, né? O povo que é destruído pelo dilúvio e fica um resto, né, de Noé para reabitar a terra. A gente vê isso depois de uma forma muito clara no resto de Israel, né, que o povo é deportado, fica o resto. A gente vê isso, o resto de Judá, né, ali quando o povo é levado para o exílio. Então o resto é sempre a ação de Deus querendo refazer, tá bom? Muito bem.
aí eu queria lembrar você que o profeta Isaías, neste contexto, ele vai nos trazer sempre, né, sempre a profecia messiânica. O que é isso? É a promessa de um reino messiânico. Mesmo nesta confusão toda, Deus não abandona o seu povo, prometendo para ele um tempo novo, né? Um tempo de renascimento. Mas, ao mesmo tempo que Isaías fala isso, referindo-se àquela época, Isaías dá também para todos nós a certeza de que chegará um tempo em que um reino do Messias vai prevalecer. Quando o Messias vier e fazer vir sobre nós o verdadeiro reino, que não é desse mundo, aquilo que Jesus falava, o meu reino não é desse mundo. Tá bom? Vamos lá, vamos ver uns versículos aqui muito importantes. Aqui, ó. Deixa eu começar dizendo aqui, ó. Os versículos aqui, ó. Aqui a gente começa a falar contra os grandes de Judá. Do versículo 1 ao 4, presta atenção. Versículo 1 ao 4, ele completa aquele sétimo ai que eu tinha dito para você. Os ais tinham começado lá no capítulo 5, tá bom? E lá foram relatados 6 ais. Ais são aquelas admoestações, aquelas chamadas de atenção. E não fala do sétimo ai. O sétimo ai agora é contra quem? Os grandes, os magistrados, os escribas de Judá. Tá. Versículo 5, vem aqui, ó. Ai da Síria, vara de minha cólera e bastão que maneja o meu furor. Olha que interessante isso aqui. Aqui começa o ai contra a Síria, mas o próprio profeta diz o seguinte: a Assíria é usada como uma vara da mão de Deus. Quando a gente vê a Assíria castigando Judá, castigando Israel, o profeta Isaías acha, ó, a Assíria, na verdade, é uma vara na mão de Deus para castigar o seu povo, para corrigir o povo. Versículo 6, olha aqui. Eu o enviei contra uma nação ímpia, isso é a Síria. Eu enviei a Síria contra uma nação ímpia e eu o lancei contra o povo, objeto de minha cólera. Espera aí, que ele está falando de quem? Está falando de Israel e de Judá. Então é como se Deus falasse assim: eu enviei a Síria contra Israel e contra Judá. Para quê? Para que eles pudessem se emendar e voltar. Tá bom? Muito bem. Aqui no versículo 9, começa aqui uma descrição de várias cidades. Não teve Calane o destino de Carquemes, Emate o destino de Arfade, Samaria o de Damasco. Essas foram todas cidades anexadas à Síria, né? Calane fica a 25 quilômetros ali de Alepo, na Síria, né? E as suas outras cidades, né? Arfade foi tomado pelo Tiglat-Pileser, né? Em 738. Damasco foi tomado em 732, né? Sargon, que era o rei da Assíria, também tomou Samaria em 722. Lembra a queda de Samaria? Foi Sargon, né? Emate, né? E foi tomado em 720. Carcames em 717. Então todas essas cidades aí são cidades da Síria e de Israel que foram tomadas aí pelos conquistadores, pelos imperadores, principalmente pelo imperador assírio Tiglat-Pileser III e o Sargon. Sargon foi na época da queda da Samaria. Muito bem, versículo 14, vem aqui comigo, versículo 14, ainda falando da Assíria. Minha mão tomou como um ninho a riqueza dos povos, assim como se recolhe os ovos abandonados, eu reuni a terra inteira. Ninguém moveu asa, nem abriu o bico, nem piou. Isso aqui, gente, deixa eu te falar, é uma alusão ao cerco de Jerusalém, viu? E também as destruições que aconteceram. Por quê? Porque os reis da Síria eram considerados como... os reis da Síria era considerado
conquistadores, e aqueles que eram conquistados era como se fosse, poderia dizer, aves, galinhas, não é galinha, mas aves. Por isso essa expressão, não abriu o bico, não piou, né? Porque eles vieram, recolheram, arrancaram os ovos, arrancaram o ninho, acabaram com os ninhos e tal. Na verdade, isso aqui é uma alusão. Ao mesmo tempo que é uma alusão, o que a Síria fez com Damasco e Samaria, é uma alusão também ao cerco de Senaqueribe, lá em Jerusalém, no ano 701. Versículo 20. Naquele tempo, o restante de Israel, atenção, o resto de Israel, e os remanescentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas se apoiarão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Preste atenção, isso que Isaías está falando de Judá e de Israel. Naquele tempo, o restante de Israel lá no Reino do Norte, e os remanescentes da casa de Jacó, lá do Reino do Sul, deixarão de apoiar-se naquele que os fere. Quem que fere eles? A Síria. A Síria está ferindo. Quando a Síria começa a ferir, o Reino do Sul se torna escravo da Síria e começa a confiar na Síria. O Reino do Norte se torna anexado ao Reino da Síria. Chegará um momento que eles não vão mais se apoiar neles, mas vão confiar no Senhor. Essa é a profecia de Israel. Chegará um momento que não vão mais se apoiar no conquistador, mas vão se apoiar em Deus. E o versículo 28, aqui a gente tem uma descrição de vários pontos geográficos. Presta atenção. Vai contra Aiate, passou por Magron, depositou sua bagagem em Máquimas, transpuseram o desfiladeiro, acamparam em Gabaá, Ramá está aterrorizada, Gabaá de Saul tomada de pânico, levanta sua voz, a filha de Galim, escuta Laísa, responde Anatote, Madmena está em fuga, os habitantes de Gabim retiraram-se, mais um dia de pouso em Nob. Quantos lugares é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Esse monte de lugar que foi mencionado aqui, na verdade, era o itinerário habitual das invasões que vieram do norte. Esse era o itinerário. Como é que eles avançaram para dominar o Reino do Norte e também entrar no Reino do Sul? Usando esse itinerário desses pontos geográficos que eu te falei. O último ponto geográfico aqui, mais um dia de pouso em Nob. Nob, na verdade, fica na região do Jardim das Oliveiras, ali no Monte... Não é do Jardim das Oliveiras, é no chamado Monte Scopus, Monte Scopus, onde se avista Jerusalém. Então, o que o profeta está falando? Isto aqui, é o caminho da destruição. Eles virão pelo norte, passará por tudo isso aqui, vai arrasar o norte, vai levar o norte deportado e chegará até aqui, no Monte Scopus, Nob, onde eles vão olhar para Jerusalém e tentar assaltar Jerusalém. Então, todos esses pontos mostram o itinerário de um exército para dominar tanto o norte quanto o sul, chegando até perto de Jerusalém e olhando para Jerusalém e tentando dominar Jerusalém. Logo depois o profeta vem dizendo, são invasões, são perigos, mas uma coisa garante que a gente terá sempre a vitória. Um Deus amoroso e um Deus fiel. Mas para isso é preciso que a gente se volte para Ele. O reino messiânico já foi apontado pelo profeta. Mas o reino messiânico se instala quando há fidelidade do seu povo para com Deus. Et crutim Domine, fugit partes adversa, vite teleo de tribiuda, radices David. Aleluia.